livro Cassina do Fogo. Esse livro foi traduzido por mim, está lá no grupo do Budismo Pragmático. Depois eu posso passar para quem não tem ainda hoje. Quem não tem esse livro ainda. Nossa, me atrapalhei total com as palavras. E nesse livro, basicamente, é um retiro de meditação que uma mulher chamada Shannon Stein está fazendo junto com o Daniel Ingram, que é um nome bastante importante nesse movimento moderno chamado Budismo Pragmático, ou Dharma Pragmático, que é um movimento que está interessado em pegar as partes práticas do budismo e deixar de lado um pouco os dogmas do budismo. Deixar de lado não significa desmerecer, mas a gente enfatiza na prática, no caminho e nos resultados, né? Então esse livro ele é composto de um bate-papo entre a Shannon e o Daniel durante esse retiro de 25 dias que a Shannon fez, porque em retiros, seja sozinho ou com outras pessoas, sempre no final do dia você vai se entrevistar com algum professor. Então você fica o dia inteiro em silêncio, aí depois eu vou lá e falo, opa, né, hoje na minha meditação eu vi isso, eu senti aquilo, e eu queria uma indicação do que tem para fazer. Então esse livro é exatamente isso, a Shannon meditando e daí perguntando para o Daniel, relatando algumas questões acerca da prática dela, e o Daniel aconselhando ela. Os capítulos desse livro estão divididos em dias, né? Então, dia 11, dia 12, dia 13, que são os dias do retiro dela. Nós estamos no dia 13, e a forma que eu estou estudando, a forma como a gente está estudando esse livro, eu estudo previamente e pego alguns pontos principais que são interessantes de se comentar aqui hoje, juntos, antes da nossa prática. Mas, gente, é um livro bastante rápido, está traduzido, você lê assim numa sentada, porque é um bate-papo, né? Não é um drama, não é o Senhor dos Anéis que cansa pra caramba e que é incrível também. Mas é um livro que você pode ali simplesmente sentar e super se beneficiar lendo esse bate-papo entre esses dois. Então tá, hoje no dia 13, uma coisa bacana foi explorar os aspectos do terceiro jhana. Então, o terceiro jhana é esse, vamos colocar assim, a dificuldade do meditador partindo dessa cassina, da cassina do fogo. Eu diria que em outras práticas de jhana, não há tanta essa dificuldade em relação ao terceiro jhana. Apesar que todo jhana, para você desenvolver, entender, compreender, claro que tem ali um esforço que deve ser desprendido e uma prática em um tempo. Mas explorar os aspectos do terceiro jhana significa perceber durante os momentos que você se encontra nesse terceiro jhana, por exemplo, faixas luminosas de cores geralmente púrpuras, rocheadas, que podem aparecer no murk. Então, quem sente que está começando a desenvolver esse cenário sombrio, perceba que alguns elementos que não estavam ali antes vão começar a aparecer. E você concentra, acompanha, visualiza, né, joga o teu olhar para essas faixas ondulantes. Você vai perceber cores em 3D brilhantes, com faíscas, que também tem essa qualidade, essas cores são explosivas e estão em movimento. Então, o segredo para desenvolver, se acostumar com a tua mente no terceiro jhana, é perceber esses elementos que inicialmente já estão ali e logo vão começar a aparecer mais ainda no seu campo visual. Seja com formas mais coloridas, ou essas formas começam a se movimentar, faíscas de luzes e coisas assim. Acompanha isso, esteja curioso a isso, e você pode começar a se aprofundar nesse terceiro jhana. Uma outra coisa interessante do dia 13 é sobre a questão do foco. Eu já tinha comentado isso, mas assim, primeiro e segundo jhana, percebam, o foco é estreito, o foco é centralizado. É que nem agora, se vocês estão olhando para o computador ou para o celular de vocês estão olhando para mim, falando, e estão ignorando o que está por trás. Está ignorando o espaço, o cenário que está por trás.
Então, no primeiro e no segundo jhana, você está que nem assistindo TV, olhando diretamente para o centro, para a televisão, ou que nem quando você está conversando com alguém e você centraliza. O terceiro e o quarto jhana já tem uma qualidade do que está por trás dessa TV, por trás dessa pessoa que você está conversando. O segredo está em perceber essas laterais, essas bordas. Uma dica que eu dou lá no terceiro jhana é intencione com muita sutileza expandir essas bordas do terceiro jhana. Lembra que a gente comentou aqui que no terceiro jhana você pode brincar, trabalhar com magic, com magia, tentar movimentar as formas que estão ali, tentar mudar o que está acontecendo no terceiro jhana só com a tua própria intenção mental, né? Tipo, só intencionalizando com a mente. Só que se você intencionar com muita força e ficar com muita expectativa, é lógico que nada vai acontecer. Então tem uma sutileza de movimentar o que está acontecendo. Mas essas bordas você pode tentar brincar do tipo, cara, essas bordas elas vão ficar maiores ainda, ou elas vão se estender. Seja criativo no meio do terceiro jhana, porque no terceiro jhana você pode ficar bastante entediado. Então a melhor coisa que você tem para fazer é tentar brincar com o que está acontecendo ali. Beleza. Vamos lá. Daí nesse dia 13, a Shannon pergunta para o Daniel quais são as maiores qualidades positivas que ele vê nos meditadores. E as maiores qualidades positivas que ele viu é um trabalho forte em moralidade. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que, né, uma qualidade positiva é que ele dominou todos os dhyanas e se iluminou praticando vipassana. Não, é uma moralidade forte. O que é uma moralidade forte? É uma pessoa que não é arrogante, porque conquistou esses cenários. É uma pessoa que faz a lição de casa em relação à sua ética do dia a dia. É uma pessoa que está revisando a sua personalidade para não ser uma pessoa que, por exemplo, diz, eu sou assim mesmo, eu sou grosso assim mesmo, não adianta. Cara, caras e pessoas, enfim, todo mundo que está aí. Moralidade é essencial para você conseguir sentar em meditação e usufruir da técnica. Se você não tem um trabalho feito em casa, no seu dia a dia de moralidade, você vai ter que lidar com os seus pensamentos de bad trip. Então, por exemplo, imagine que você brigou muito com alguém hoje, você não resolveu aquela briga, essa briga vai te acompanhar durante a sessão. E essa briga te acompanhando durante essa sessão dentro da tua mente vai te impedir de concentrar, vai te impedir de fazer os outros trabalhos mentais. Então, quando se fala nas religiões e na meditação que você precisa ter um coração limpo, é exatamente isso. Faz a sua lição de casa, esteja bem consigo e com os outros da melhor forma possível. Eu sei que isso não é fácil na sociedade que a gente vive, porque na hora que você vai sentar e concentrar, você não está sentando e concentrando para trabalhar com as suas questões da personalidade. Essa é uma visão bastante budista, mas assim, por exemplo, quando você senta para concentrar, é o melhor momento para ter insights criativos. Isso significa que é errado? Não, não é errado, mas você está sentando para desenvolver os dhyanas, se aprofundar nas camadas inconscientes da sua mente. Você não está sentando para ter ideias criativas para o seu trabalho. Então, a sua personalidade ela fica de lado durante alguns treinos de meditação. A gente tem que saber diferenciar isso. Por exemplo, imagine que hoje, sei lá, eu termino o meu casamento. Eu não, né, me separei da minha companheira. E eu resolvi ir para um retiro de Vipassana, de 10 dias. Só que eu resolvi ir para o retiro de Vipassana para curar a minha bad trip. Os próprios monges vão dizer, você não vem aqui para cá para curar qualquer coisa acerca da tua personalidade. Vai para um psicólogo, vai conversar com um amigo, vai para a natureza, porque você está aqui para conhecer a mente, ou melhor, conhecer o maquinário da mente. Então vamos diferenciar, já que eu entrei nesse assunto,
conteúdos da personalidade e o maquinário que produz esses conteúdos. São coisas muito diferentes. Quando a gente está praticando Dhyana, a gente está olhando diretamente para o maquinário mental, essa máquina, essa força, essa tecnologia biológica que vai mostrando esses dhyanas, que vai se absorvendo nessas concentrações. Conteúdos da máquina é quando você vai num psicólogo e fala: eu, Caio, estou me sentindo assim, assado com a minha mãe, eu gostaria de ter mais amigos. Enfim, conteúdos acerca do nosso dia a dia. Então é muito importante a gente diferenciar isso. Só que, novamente, enquanto você não está sentando em meditação e trabalhando com os processamentos, como funciona esse maquinário, é interessante você conhecer também a sua personalidade. Não negá-la, não deixá-la de lado. Conhecer, desenvolver as melhores virtudes dessa personalidade, primeiro para você estar bem no seu dia a dia e também para você conseguir evoluir mais ainda nas suas técnicas de meditação. Porque se você tiver de mal com o mundo, estressado com todo mundo, odiando todo mundo, vai ser muito difícil sentar 40, 1 hora. Imagine num retiro, em concentração, em Vipassana, porque você só vai estar revisando as tuas tretas na tua cabeça. Por exemplo, um exemplo bem moderno e atual. Teve uma sessão de algumas semanas atrás que a minha companheira ela tava fazendo jejuns para fazer uma limpeza da vesícula, uma coisa bem profunda. E ela meio que pegou uma febre. E ela me contou que ela estava com febre e que estava achando que estava com corona antes de começar o nosso retiro de Cassina. E daí, tipo, cara, ela me contou, sério, 10 minutos antes, eu fiquei com aquilo na cabeça e na hora de sentar foi quase impossível concentrar. Porque começou a vir o medo, começou a vir, putz, eu não vou conseguir trabalhar, porque se ela tiver com corona, talvez eu esteja com corona também, vou ter que ficar em casa. Então a minha personalidade entrou com tudo na frente da minha prática de meditação e eu tive que me esforçar para, tipo, não, personalidade depois, agora é mente, é conhecer a mente, é só focar, concentrar. Deixa as criatividades de lado, deixa as resoluções de lado. Isso significa que você tiver um eureka, você vai dizer, não, eu estou errado, eu não deveria estar tendo insights sobre a minha personalidade. Não, tudo bem, mas faz uma nota mental, guarda, e depois, quando terminar a meditação, você retoma aquele assunto. Vocês me conhecem, né? Estão me conhecendo cada vez mais. Eu sou uma pessoa muito falante, muito criativa. Nos meus treinos de concentração, é o momento que mais me vem ideias para vídeos e retiros de meditação. Para eu não me perder, eu só, tipo, pontuo, eu pensei nisso que foi legal, pensei nisso que foi legal, deixo de lado e quando termina a minha meditação, eu vou lá e vou revisar essas criatividades. Beleza, então lembrar, moralidade forte vai te ajudar demais nas tuas práticas. E quem quiser praticar treinos de moralidade, é só falar comigo no pessoal que eu tenho bastante dicas de meditação para treinar moralidade, treinar coração, treinar compaixão e afins. Ok. E daí assim, gente, o dia 14, 15 e 16 do livro da Cassina do Fogo, nós não vamos estudar, talvez estudar futuramente, porque fala exclusivamente dessa questão do trabalho lateralizado do Vipassana. Então, o Gabriel está mais por dentro desse papo, o Guilherme anda esboçando uma coisa ou outra, a Camila, eu não sei se eu já cheguei a comentar com mais profundidade a questão do Vipassana, e o Marcelo está aí, né? Hoje é a primeira vez com a gente, mas é possível, em concentrações profundas, trabalhar com o Vipassana. Vamos só comentar rapidamente. Vipassana é a técnica exclusiva do budismo. É a técnica que o Buda descobriu e é a técnica que se utiliza para despertar, para se iluminar. Existem 2 tipos de praticantes de Vipassana. Um é um praticante que treina muita concentração para deixar a mente bem calma, bem relaxada, bem focada, concentrada,
para daí começar a praticar Vipassana. E existe o segundo praticante de Vipassana, que a gente chama de praticante cru de Vipassana. Esse é o praticante que ele só senta em Vipassana e só trabalha com Vipassana. Ele não tem um trabalho de concentração junto. A dica que eu dou é trabalhar com os dois. Treinar a Jhana é muito prazeroso, vai te relaxar bastante, vai te tirar de uns perrengues ansiosos, mas você precisa treinar Vipassana. Jhana por si só, concentração por si só, não gera insight. Não faz você mudar drasticamente a forma como você lida com o seu eu, com os outros, com a realidade. Então eu tenho até um termo que é os Jhanas junkies, né? São os viciados em Jhanas. Pessoas que só ficam concentrando porque é prazeroso, porque relaxa, porque traz estados alterados de consciência. Beleza, mas esteja curioso em conhecer também a prática do Vipassana, porque é ali que você vai estar despertando. Despertando para quê, Caio? Isso é um papo para depois, mas despertando para a natureza mais profunda da realidade e não a natureza superficial dos nossos egos isolados, entristecidos, temerosos e etc., que todos nós temos, né? Então, no dia 14, 15 e 16, eles comentam sobre a Shannon nessas profundidades, porque ela já está 14 dias treinando Cassina o dia inteiro, ela começa a ter fruições. Então, ela começa a ter espontaneamente fruições, que são picos altos da prática de Vipassana, e o Daniel Ingram começa a alinhar, organizar essas fruições para ela ter um benefício maior durante a prática por si só. Vamos colocar assim, fruição poderia ser um sinônimo de nirvana. Ela começa a ter nirvanas, entrar em nirvanas por causa da concentração profunda. Isso mostra que esses cenários não é nada mágico, profundo, que só orientais vão conseguir fazer. Não. Se você fizer a lição de casa, praticar diariamente, você pode também chegar nesse e em outros lugares também. Então, quem quiser depois dar uma lida, vai lá, pega na tradução, dia 14, 15, 16 e dá uma lida nesse bate-papo de Giana, podendo te levar para fruições, podendo te levar para cenários elevados do Vipassana. Ok, legal. E por último, para finalizar e a gente ir para a nossa prática, eu vou até abrir aqui a minha tradução, porque eu estou com o meu livro traduzido aqui, e daí eu vou ficar traduzindo e vou ficar gaguejando. A Shannon pergunta para o Daniel uma descrição dos 8 Jhanas. Como que ele descreveria a sequência dos 8 Jhanas? É uma coisa bem rápido, eu vou pontuar. E é uma descrição parecida, mas um pouquinho diferente com os Jhanas da Cassina. Lembrando que Jhanas são só camadas mentais que surgem durante a concentração profunda. Então tá, deixa eu só abrir aqui dia 17. Então tá, olha lá. Cadê? 8 Jhanas usando a atenção como objeto. Olha lá. No primeiro Jhana, a atenção é estreita, pontiaguda e esforçada. No segundo Jhana, a atenção é mais natural, um pouco mais centrada, como olhar para frente. No terceiro Jhana, é o contrário. O centro é vago, difuso e espacial, como se estivesse debaixo da água. No quarto Jhana, a atenção é muito mais ampla, penetrante, panorâmica e neutra. No quinto Jhana, que é chamado de espaço ilimitado, as formas e o corpo desaparecem. Prevalece a vasta ilimitação. No sexto Jhana, que é chamado de consciência ilimitada, a infinitude do quinto Jhana torna-se ou é reconhecida como luminosa, como uma luz clara que preenche o espaço. No sétimo Jhana, que é chamado de nada, é como se a luminosidade sem limites do sexto Jhana se invertesse, tomando em seu lugar o nada como objeto.
No oitavo jhana, que é chamado de nem percepção, nem ainda não percepção, o nada dessintoniza para nem percepção, nem ainda não percepção, o que é extremamente difícil de escrever de qualquer outra forma, exceto pelo fato de que o nada está claramente sintonizado com o nada, e o oitavo jhana é o que acontece quando você se desafina até mesmo daquele nível de certeza sobre que a atenção está sintonizada. Então, assim, ó, isso eu coloquei a título de curiosidade. Vocês percebem que esses jhanas sem forma, eles são muito mais difíceis de compreender intelectualmente, mas empiricamente eu acredito que é mais simples do que se parece. Mas para chegar nesses lugares é necessário uma mente muito afiada, muito concentrada, muito carregada para você se colocar lá. Guilherme, a gente estava até conversando hoje sobre cenários de conexões divinas, são esses dhyanas mais ampliados. Então, por exemplo, quando as pessoas falam que se conectaram com Deus, eles vão para esse lugar de nada. O nada se assemelha a estar no todo. É um paradoxo. Teu corpo some, todos os elementos da realidade somem e você vai para um nada. Uma tradução possível é que você tá no um, você está conectado com a unidade de todas as coisas. Só mais uma curiosidade, alguns de vocês devem conhecer o sapo bufo alvarius, que é um sapo do México, que as pessoas pegam o veneno desse sapo e fumam. E quando você fuma o veneno desse sapo, tem ali o composto ativo 5-MeO-DMT, que é 15 vezes mais potente que o DMT que você encontra nas plantas, que está lá na ayahuasca, no Santo Daime. E as pessoas fumam sapo e espontaneamente, quimicamente, elas são levadas para esses gianas sem forma. Tipo, você fuma em questão de segundos, é como se te colocassem num canhão e te jogassem para esse lugar no qual todas as pessoas comentam. Eu era o tudo e eu era o nada. Eu era um espaço ilimitado, eu me conectei com Deus. Só que agora, como um bom nerd, é interessante pontuar. Muitas pessoas falam que se iluminaram nesses cenários. A iluminação vista pela ótica do budismo, e o budismo é a escola mais completa no quesito de estudo, prática, material em livro acerca da meditação, na verdade, são só jhanas elevados. Vão te gerar insights profundos, com toda certeza, mas não ocasiona o despertar. A gente pode conversar depois o que é o tal do despertar, mas você fuma o sapo, vai para essa obliteração, vira nada e vira tudo, mas depois que você volta, de alguma forma as coisas tendem a serem as mesmas coisas, não gera uma sabedoria grande sobre como funciona. Eu estou desmerecendo essa experiência? Muito pelo contrário. Deve ser incrível entrar nesses lugares através do sapo. Mas é para a gente colocar certinho os pingos nos is. O sapo não te leva para o nirvana. O sapo te leva para jhanas. O nirvana não é uma luminosidade. O nirvana não é se conectar com Deus. O nirvana é só um desligar de tudo. Tudo se desliga e você deixa de existir por alguns segundos. Beleza. Então, eu acho que eu já falei demais. A NECA já entrou aí para praticar com a gente, mas maravilha. Então, depois de comentar todos esses blás e blás e blás, vamos para a nossa prática de hoje. Eu vou parar a gravação